Míssil russo Oryshnik, isso vai chegar à capital Paris em apenas 8 minutos. Paris vai desaparecer do mapa em apenas 8 minutos. Estamos falando de um cenário de ficção científica, não é uma ameaça midiática. Essa é exatamente a mensagem que a Rússia enviou ontem para todos os europeus. Recuem, ou então o destino de vocês será o mesmo do que aconteceu ontem na Ucrânia. O que aconteceu exatamente? Como chegou a mensagem russa? Esse é o tema de hoje. Fiquem com a gente. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião. Assistimos há alguns dias, caros telespectadores, ao perigoso ataque ucraniano que teve como alvo a residência do presidente russo Vladimir Putin, na região de Novgorod. O ataque foi realizado com o uso de 91 drones. Todos aguardavam a resposta russa, pois, como disse antes, Zelensky vem ultrapassando as linhas vermelhas gradualmente, cada vez cruzando mais uma. E assim, a cada vez ele dá motivos ou justificativas suficientes para que a Rússia responda da mesma forma. E a resposta russa, por sua vez, é uma resposta dura, é uma resposta muito severa, que nem a Ucrânia, nem o povo ucraniano podem suportar. Essa resposta veio exatamente ontem, porque ontem houve um ataque de retaliação muito severo. O exército russo atacou infraestrutura vital na Ucrânia. A vida na capital ucraniana, Kiev, tornou-se impossível a tal ponto que as autoridades em Kiev pediram aos moradores que evacuassem a capital e se mudassem para outras regiões da Ucrânia. É um pedido muito sério. Esse ataque russo teve como alvo locais vitais com armas de alta precisão. Quais são essas armas? Quais são as mais importantes? Drones Shahed iranianos, a versão russa que eles chamam na Rússia de Geran-2, e o mais importante também são os mísseis hipersônicos Oryshnik. Se analisarmos quais são os alvos da Rússia, primeiro encontramos as fábricas de produção de drones ucranianos, exatamente os drones que a Ucrânia usou nesse ataque que foi contra a sede do presidente russo Putin. Ou seja, é uma mensagem da Rússia, uma resposta firme da Rússia. Vocês atacaram a sede do presidente com esses drones, então nós vamos atacar exatamente as fábricas desses drones. Além disso, entre os alvos que a Rússia atingiu, encontramos instalações de energia, as instalações de energia que fornecem energia para o complexo. A indústria militar da Ucrânia, ou seja, o objetivo é o mesmo: cortar a energia dessas fábricas militares que produzem os drones e as armas que foram usadas nos ataques ou que foram alvo dos ataques. A residência oficial do presidente russo, Putin, também encontramos entre os alvos. Havia uma instalação de armazenamento de gás subterrâneo, instalações de energia na região de Lviv, na fronteira com a Polônia. Essa instalação fornecia 50% da necessidade de gás da Ucrânia, ou seja, foi atingida 50% da capacidade de armazenamento de gás da Ucrânia. Isso significa que a Ucrânia dependerá de metade de sua necessidade vinda do exterior, da Europa. No caso de esse ataque realmente ter atingido essa instalação de armazenamento de gás, por que eu digo isso? Porque há outras notícias que vazaram hoje dizendo que o ataque em Lviv não teve como alvo essa instalação de armazenamento de gás, mas sim uma instalação secreta, onde aviões ucranianos são reparados. E aqui prestem muita atenção, não importa qual tenha sido esse ataque, claro, não importa, mas o objetivo é o mesmo. Atingir essa instalação próxima à fronteira polonesa tem um significado simbólico muito grande. É como se fosse uma mensagem de que o aliado será atingido no coração da Europa se a Rússia quiser.
Além disso, prestem muita atenção ao fato de que esses ataques foram contra instalações que são conhecidas por terem uma proteção muito forte dos sistemas de defesa aérea, instalações vitais, que são os locais mais importantes na Ucrânia em termos de reconhecimento, ou seja, uma proteção forte dos sistemas de defesa aérea ocidentais. E mesmo assim, o ataque foi muito bem sucedido. Por quê? Porque a Rússia usou aqui mísseis supersônicos Orishnik e também esse ataque que teve como alvo a capital, como não foi apenas com esses mísseis, os mísseis Orishnik caros. O custo, como dissemos antes, não se limitou a isso. Também foram usados centenas de drones suicidas iranianos. Os drones Shahed do Irã atacaram todas as instalações públicas em Kiev? E, consequentemente, isso levou ao corte de eletricidade, corte de água e também corte de gás para muitas casas e bairros. Alguns relatórios disseram que o número chega a cerca de 2 milhões de pessoas. Ou seja, 2 milhões de pessoas. Como ele ficou sem eletricidade, sem água e sem gás de aquecimento? Como o prefeito de Kiev saiu, na declaração, ele disse que esse ataque foi o mais forte de todos, ou seja, desde o início desta guerra, em termos de ataque direto à infraestrutura vital, esse ataque foi definitivamente o mais forte de todos. E por isso, foi isso que os fez pedir hoje para que os moradores deixem a capital Kiev para as áreas mais estáveis. O jornal americano The Washington Post escreveu um artigo dizendo que esse ataque serve como um lembrete para o mundo, ou é um alerta para o mundo inteiro, um alerta sobre o enorme potencial nuclear que a Rússia possui hoje. Para que todos saibam, esses mísseis Orishnik são capazes de transportar ogivas nucleares. E esses mísseis são hipersônicos, ou seja, superam todos os sistemas de defesa aérea, seja qual for. E se o ataque tivesse ogivas nucleares? E se esse ataque tivesse como alvo uma das capitais europeias? Paris, Londres, Berlim ou outra cidade? O jornal americano The New York Times disse que interceptar esses mísseis Orishnik é impossível, totalmente impossível. Disse que a força desse míssil é que ele é lançado diretamente na atmosfera e depois atinge o alvo em uma velocidade extremamente alta. Não deixa nenhuma chance para qualquer sistema de defesa aérea detectar ou interceptar esse míssil de forma alguma. Rede Sain, onde? Os americanos também disseram que o perigo desse míssil é que ele é capaz de operar até mesmo em temperaturas congelantes. Ou seja, em regiões congeladas, o combustível usado nele não congela, não perde sua eficiência de jeito nenhum. Os sistemas de guiagem dele não falham de jeito nenhum com o frio intenso, porque a maioria dos mísseis sofre com esses problemas. Eles sofrem de problemas muito graves quando usados em regiões congeladas, têm ignição lenta, erros de guiagem, não são precisos, apresentam falhas eletrônicas e assim por diante, por causa do frio intenso. Mas esse míssil, chamado Orishnik, funciona em temperaturas congelantes, o que significa que ele é o mais poderoso de todos atualmente e que é capaz de ser implantado na região do Ártico. Isso representa o maior perigo para os Estados Unidos atualmente, e é isso que faz com que os Estados Unidos evitem se envolver em qualquer guerra contra a Rússia hoje em dia. É isso que faz com que os Estados Unidos hoje planejem controlar a Groenlândia antes que a Rússia o faça. Ou seja, se a Grande Guerra começar e esses mísseis começarem a ameaçar o território americano, estando espalhados sobre a Groenlândia, em geral, são mísseis muito poderosos. Foi um grande ponto de virada quando a Rússia os revelou há alguns meses, e a resposta russa veio dessa forma, com os mísseis Orshenk, com esses mísseis. Mas alguns hoje talvez vejam que essa resposta russa não chega nem perto de um ataque direto aos escritórios do presidente russo, Putin. Alguns vão dizer que a Ucrânia atacou diretamente a vida do presidente russo, Putin, então a Rússia também deveria ter atacado a vida de Zelensky. Então aqui precisamos responder a uma pergunta importante.
O que a Rússia ganharia se bombardeasse a residência de Zelensky? E nada. Essa resposta seria apenas simbólica. Vocês atacaram ou alvejaram a sede da presidência de Putin? Nós também atacamos a residência de Zelensky. A Rússia vai mostrar que é realmente capaz de atingir palácios e residências presidenciais. Acertar o alvo com precisão, mas isso vai beneficiá-la militarmente? Isso vai beneficiá-la estrategicamente? Politicamente? Não, de jeito nenhum. Então, a resposta russa aqui, na verdade, foi muito inteligente. Por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade, aproveitou o pretexto que Zelensky lhe deu ou concedeu e atacou coisas que dão um avanço importante ao exército russo nesta guerra. Hoje, até mesmo a questão de assassinar Zelensky agora não é uma boa ideia para a Rússia. Porque assassinar Zelensky o transformaria em um herói nacional na Ucrânia, o tornaria um herói nacional para todos os europeus. Nesse caso, ao invés de Zelensky continuar sendo uma figura marginalizada, um palhaço caracôs, desacreditado e até rejeitado internamente na Ucrânia, ele se tornaria um herói nacional. A Rússia definitivamente não quer isso, ela sabe muito bem que as decisões políticas não vêm de Zelensky, mas sim da Europa, do coração da Europa. A Rússia sabe que ele é fraco, está vivendo seus últimos momentos na Ucrânia, a qualquer momento pode fugir para o exterior e por isso Putin não vai lhe dar essa chance de se tornar um herói. O fim de Zelensky, para os russos, já está decidido. Será um fim catastrófico, mas não desse jeito. Com certeza isso acontecerá depois que ele fugir da Ucrânia, pois os russos sabem exatamente o que estão fazendo. Por isso, a resposta russa foi muito inteligente, não foi uma resposta impulsiva. De jeito nenhum, foi uma resposta racional. A Rússia se beneficia disso militarmente, se beneficia disso estrategicamente e também envia mensagens políticas fortes, inclusive para a França, para a Europa, essa Europa que agora fala sobre enviar tropas para a Ucrânia. Por isso, vou mostrar novamente para vocês essa imagem que hoje está circulando fortemente nas redes sociais, porque talvez ela resuma a mensagem dos russos e, consequentemente, terá um grande impacto. Essa imagem, estão vendo? A imagem mostra o tempo que o míssil Orishnik levaria para atingir as capitais europeias. E prestem atenção em um ponto muito importante. Esses mísseis, os mísseis Orishnik, agora estão posicionados na Bielorrússia, em território bielorrusso. Então, se o míssil for lançado da região de Brest, na Bielorrússia, esse míssil vai atingir a capital da Lituânia, um dos países bálticos, vai atingir a capital da Lituânia, Vilnius, em menos de 2 minutos. Quer dizer, imaginem a velocidade. Vai atingir uma das bases da OTAN na Polônia em 3 minutos, vai atingir a capital da Finlândia, Helsinki, em 5 minutos. Vai atingir a base da OTAN em Ramstein, na Alemanha, em 6 minutos. Vai atingir a capital francesa, Paris, em 8 minutos e também Londres em menos de 9 minutos. E esses mísseis estarão equipados com ogivas nucleares, não serão ogivas convencionais. É isso que a Rússia está dizendo abertamente. Qualquer guerra com a Europa será uma guerra nuclear. Não será uma guerra como a que está acontecendo hoje na Ucrânia. Mas a pergunta permanece: será que a Europa realmente consegue entender essa mensagem? Ou as coisas, quer dizer, já está decidido, não há como evitar o início de uma grande guerra? A decisão já foi tomada. Respondam para nós. Nos comentários abaixo deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!